você abra sua Bíblia, então, no Salmo 72. Nosso primeiro salmo que você não conhece. Talvez você tenha lido e falado, conhece? Sim, pastor. Já era. Vai ouvir ele assim mesmo. Salmo 72 vai ser o salmo da nossa manhã. E eu quero que você note, antes mesmo de eu ler, algo muito interessante sobre ele. Ele foi escrito por quem? Salomão, um rei glorioso. E esse é um salmo escrito por um rei glorioso acerca de um rei ainda mais glorioso. Presta atenção, escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde os rios até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes. Seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Oremos. Agradecemos, Senhor, pelo Salmo 72 e agradecemos por todo o livro dos Salmos, pedindo que nesta manhã o Senhor nos oriente ao estudarmos e refletirmos sobre este livro. Em nome de Jesus. Amém. Saí de Brasília ontem, mas já tem alguns dias em que o acesso lá na cidade está bastante limitado. Certas regiões da cidade você não pode dirigir, você vê carros fortes, você vê soldados armados, você vê todo um esquema de segurança. Por quê? O que está para acontecer? A posse do novo presidente. Está começando um ano. E uma das novidades do Brasil é justamente que a gente está para empossar não somente um novo presidente, mas também novos governadores nos estados e no Distrito Federal. Está para acontecer a posse, talvez alguns de vocês amanhã à tarde assistam. E é engraçado, eu fico lembrando desses últimos meses. Esse segundo semestre foi intenso com esse negócio de eleição, não foi? Foram meses de campanha, de filmes, de fake news, de real news, de memes, de vídeos, de áudios, de fotos nos grupos de WhatsApp, de brigas de família, de promessas de não vou no Natal na sua casa e todo tipo de coisa, tudo ligado a essa questão. Quem vai ser o nosso novo líder? E vale a gente usar isso para entender esse salmo. Hoje a gente vai refletir acerca do que as pessoas estão buscando no líder. Por que a gente se move tanto em algo como eleição? Por que não é algo que a gente simplesmente deixa para lá? Pensa no processo eleitoral, como é conturbado. Parece que o mero tempo entre o primeiro e o segundo turno levou uns 6 meses, não chegava nunca o tal do segundo turno. E foi uma corrida muito interessante, começou com 13 candidatos inscritos, a maioria deles não tinha muita chance. E sempre ficava aquela expectativa, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, nossa vida vai melhorar para melhor, para pior. E assim, eu acompanhei o processo eletivo, não só no Brasil, mas morei um tempo nos Estados Unidos, acompanhei por lá também. E é curioso como, tanto lá como aqui, as pessoas colocam muitas vezes as expectativas no futuro presidente quase que como se fosse um salvador. Essa figura do presidente, ela atrai o coração do brasileiro de uma forma muito forte, embora ele seja apenas o líder de um dos 3 poderes, certo?
Mas ele é o poder que mexe mais com a nossa imaginação, o que gera mais disputas apaixonadas e irracionais na rede social, gera mais memes e bloqueios no Facebook. Ninguém para de seguir o amigo por causa da eleição para vereador. Eu acho. Talvez você tenha parado, né? A gente sabe que há o poder legislativo e é muito importante, sim, escolher senadores e deputados, mas a gente não chega nem perto da atenção que a gente dá para a corrida presidencial. A gente pode talvez até ficar mais atento à corrida para o governo do seu estado, mas imagino que seja o presidente mesmo. Sabe por quê? Porque há algo no teu coração que te faz procurar um líder, uma figura, alguém que seja um símbolo de uma realidade superior, alguém que cuide de você perfeitamente. E os candidatos já entenderam isso. Por essa razão, muitas e muitas vezes, as suas promessas envolvem basicamente prometer: fica tranquilo, eu vou cuidar de você em tudo. Não se preocupe, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar do teu dinheiro, eu vou cuidar da tua segurança, da tua saúde, da tua aposentadoria, eu vou resolver todos os seus problemas. Eu cuidarei de você, vote em mim. Muitas vezes é meio que isso a campanha, não é? Serei o governante pelo qual o seu coração arde, pelo qual o seu coração anseia. E você sabe que muitas vezes as promessas são coisas completamente impossíveis de se cumprirem, ou não são coisas nem da alçada deles, mas é tão bom, não é? Ouvir alguém dizendo: fica tranquilo, eu vou cuidar de tudo. Não se preocupa. Você percebe que isso facilmente pode levar teu coração para a idolatria? Como facilmente você pode achar que a tua vida depende de fato de quem vai tomar posse no dia 1º? Que a tua felicidade e o teu futuro estão na mão de quem for um mero presidente do Brasil? Por quê? Por que facilmente a cada 4 anos a gente coloca a esperança do futuro melhor nas mãos de um homem ou de uma mulher? A expressão é batida, mas é real. Por que a gente procura um salvador da pátria? Por que tantos países colocam ditadores no poder e eles, mesmo fazendo o mal, muitas vezes são amados e exaltados pelo povo e até pelos livros de história? Por que tantos se perpetuam no poder? Porque nós ansiamos por alguém que seja, de fato, um salvador da pátria. E idólatras que nós somos, facilmente atribuímos a meros seres humanos essa capacidade. A gente coloca neles a esperança. E facilmente a gente se decepciona, eleição após eleição, mas a gente volta para a mesma coisa. Qual é a solução? A solução será abdicar do nosso dever eleitoral cívico? Não, de maneira nenhuma. Não vou trazer solução política para ninguém, não. Fica tranquilo. Eu vou trazer algo muito, muito mais importante. Mais importante do que quem é o mero presidente de um país que tem 200 anos de história apenas, contando desde a independência. Em um dos países de um planetinha quase irrelevante no cosmos. O que eu vou falar aqui hoje é sobre a eternidade. É sobre o universo. É sobre como o teu coração foi feito para ansiar por um rei supremo. E vou falar para você acerca desse rei. E de como ele, sim, vai suprir os anseios do seu coração. A solução para o problema dessa idolatria do nosso coração não é política, é teológica, é bíblica. E o Salmo 72 vai te ensinar acerca do Rei Supremo. Hoje nós vamos ver o seguinte, o Salmo 72 em resumo. Pega o resumo aí. A Bíblia nos promete um rei justo e compassivo, que reinará em nosso favor para sempre e em todo lugar. Esse é o resumo do Salmo. A Bíblia nos promete um rei justo e compassivo, que reinará em nosso favor para sempre e em todo lugar. A gente vai ver isso em alguns pontos. O primeiro ponto para trazer à sua mente hoje é que Deus promete um rei que governe com justiça. Olha de novo versos 1 a 4 comigo. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague ao opressor. Queridos, o Salmo 72 é um dos chamados Salmos Reais. Ele foi escrito por um dos grandes reis de Israel, Salomão, um homem que, longe de ser perfeito, ainda assim fez muito bem para o seu povo. Salomão, filho de Davi. Já leu o livro que ele escreveu chamado Eclesiastes? Pega para ler depois. E este salmo fecha o livro 2 do Saltério. O verso 20, lá no finalzinho, mostra um fechamento, o que parece ser o último verso apenas do salmo, que fala: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Na verdade, é o fechamento de todo esse ciclo de salmos, do qual Davi foi o autor preeminente. Mas, claro, há salmos como este de Salomão. E é interessante porque Salomão é rei. Mas Salomão está orando a Deus pedindo um rei.
Salomão está pedindo a Deus que conceda ao rei algumas coisas e que venha um rei especial. Salomão pede ao Senhor que haja um rei cujos juízos sejam marcados por verdadeira justiça. E essa é a característica principal desses primeiros versos, que ele receba a justiça da parte de Deus, que ele julgue com justiça o povo e os aflitos com equidade. É um pedido simples, não é? A gente quer um líder que seja justo. A gente quer um líder que seja justo. Que o rei seja um homem justo, e assim justiça seja a marca do seu reinado. Porque se justiça for a marca do seu reinado, querido, sabe quem vai viver em paz? Nós. Um rei justo resulta em enorme benesse para o seu povo. É o que indica o verso 3, quando ele traz essa ideia dos montes abençoando o povo com paz. A ideia é que o reinado se tornou um lugar de paz, então as próprias montanhas nos trazem paz, as colinas nos trazem justiça. Por onde a gente anda é um lugar abençoado. O verso 4 dá um exemplo do tipo de justiça que a gente encontra quando há um rei assim. Veja comigo, o aflito, ele é cuidado. O opressor, ele é punido. Entenda, por favor, tem que ficar muito claro algo aqui. Não se trata de favorecer o aflito injustamente, tá? Mas de julgar com justiça sem favorecer ninguém. No verso 4, ele fala sobre os necessitados e opressores, mas muito, muito cuidado para não ser anacronista e achar que Salomão está aqui utilizando algum tipo de terminologia marxista ou alguma coisa assim. Não é isso. Não tem nada disso aqui. Por opressor, ele se refere não a quem tem o dinheiro, ele se refere a alguém que está violando a lei de Deus, no que diz respeito ao próximo. O critério de quem é opressor e quem é oprimido é objetivamente quem está quebrando a lei de Deus e ferindo o outro. Não é uma denúncia quanto ao haver ricos e pobres, gente com mais ou gente com menos, não é isso. O ponto é o seguinte, o rei justo, ele não julga de acordo com a aparência, e ele pune severamente quem causa o mal, seja quem ele for. Seja o malfeitor um homem pobre, seja o malfeitor um homem rico, seja alguém famoso, seja alguém desconhecido. Não importa, fez o mal, vai ser punido. Não seria bom ter um líder assim? Não seria bom viver num país de fato assim? Talvez você que está aqui já tenha sentido o ferrão de um líder ser injusto para contigo. Talvez você já tenha passado por isso na igreja, no escritório. Alguém injustamente favoreceu o teu colega. Talvez o seu chefe no trabalho seja uma ótima descrição do próprio líder injusto, que não tem padrão, cujas medidas variam de acordo com a fome dele naquele momento, ou com quão bem jogou o seu time no domingo. Talvez seja a tua liderança na igreja que tenha te decepcionado recentemente. Teus pastores foram parciais seja para quem está mais tempo na igreja, seja para quem dá o dízimo mais gordo. Eu imagino que todos nós temos histórias de decepção com algum líder político também. De novo, quem não quer viver num país justo? É claro que queremos. A gente pode até discordar nisso ou naquilo acerca do que é justiça exatamente numa certa situação, mas eu duvido que alguém prefira viver um país onde o mal não é punido, onde o bem não é recompensado. Certamente a gente quer ver o mal ser punido. Salomão, o autor, foi um rei justo. Sim. Ao menos nos seus primeiros dias. Há histórias famosas, pega na sua Bíblia para ler depois, pode olhar e ler. Ele pediu ao Senhor sabedoria no início do seu governo, você lembra disso? Pediu para governar bem e com justiça. E o Senhor lhe deu isso. Com os anos, infelizmente, Salomão foi meio que abandonando os caminhos do Senhor e o caminho da justiça. Aliás, é muitas vezes assim, com os melhores dos nossos governantes terrenos. Começam bem, começam fazendo justiça, começam fazendo coisas boas, mas logo, logo já estão envolvidos em injustiça, em maldade e em corrupção. Não faltam exemplos. Já ouviu falar do ditador de Uganda, Idi Amin? Não é vinde a mim, tá? Vinde a mim é aquela frase de Jesus famosa. É Idi Amin. Um homem que, em meros 7 anos de governo ditatorial em Uganda, após dar um golpe de Estado em 71, ele fez terrível estrago, dano incalculável. Um homem que governou com terror. Os dados, nesses casos, são sempre meio nebulosos, mas se fala em 300 mil mortes, pelo menos, por discordância do seu regime. Inclusive uma das suas esposas, brutalmente assassinada por ele. Rumores de feitiçaria, de canibalismo, de toda sorte de impiedade. Você gostaria de viver debaixo do governo de Idi Amin? Claro que não. Quem quer ser governado por alguém que
te olha torto na rua e te manda para o calabouço. Muitos dos líderes humanos são isso. Há reis que fazem coisas boas e justas? Sim, vários. São perfeitos e sempre acertam? Não, de jeito nenhum. Há algum rei justo, plenamente justo? Sim, só um. E a sua justiça é algo tão impressionante que ele é capaz de fazer o que nenhum outro rei jamais seria ou será capaz de fazer. Ele vai muito além do que o próprio Salomão seria capaz. Um autor que eu gosto bastante de ler, o Dr. James Boyce, ele diz o seguinte: era o dever de Salomão, como de qualquer governante secular, defender as pessoas justas que são injustamente atacados. Mas o trabalho de Cristo é o de realmente tornar as pessoas justas, uma vez que ele lhe dá da sua própria justiça perfeita, e pelo seu Espírito também renova suas mentes de acordo com a verdadeira piedade, e assim ele restaura a justiça, a qual de outra forma já teria sido banida desse mundo. Perceba, meu caro, o teu anseio por um rei justo nunca vai ser alcançado com um mero governante humano. Mas há um rei chamado Jesus Cristo, que não somente é plenamente justo, mas ele torna os seus seguidores, homens e mulheres justos também. Quando recebemos pela fé a salvação nele, e somos por palavra e espírito a cada dia mudados e transformados. Jesus Cristo, o descendente de Davi, ele é um rei justo. Ele é um rei sem sombra, ele é um rei sem maldade, um rei sem motivos escusos, um rei sem contas escondidas por aí, um rei que nunca julgará a favor da injustiça. E essa é a esperança do Salmo, um rei justo. E eu te pergunto, você tem seguido esse rei? Você é um súdito do justo Jesus? Esse é o primeiro anseio de Salomão nesse Salmo, um rei justo. E qual é o segundo? O segundo anseio dele, e nosso segundo ponto, é que ansiamos por um rei que governe para sempre. Olha versos 5 a 7 comigo. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como agüeiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Sabe, meu irmão, minha irmã, a humanidade já experimentou bons reis. Já experimentou, sim, bons presidentes, bons líderes, gente que faz o bem, mas nenhum deles, por melhor que seja, durou para sempre. E a gente sabe como é isso. Por vezes a gente está passando, sim, uma boa fase debaixo de um certo líder, seja o chefe no trabalho, seja na cidade o prefeito, seja o pastor e o conselho da igreja, seja o presidente do país, mas sempre fica ali no noroeste do coração uma sensaçãozinha de que, será que esse negócio vai durar? Está tão bom, né? Mas será que vai durar? E veja que a esperança do salmista é de que um dia Deus dê um rei que dure sim para sempre. Ele usa essa linguagem figurada de enquanto existir o sol, enquanto existir a lua, para significar a ideia de um reinado sem fim. Um reinado que permaneça tão duradouramente quanto os próprios astros celestes, gerações após gerações, debaixo desse rei justo. Porque nos seus dias, os justos podem, como diz o texto, florescer. A vida debaixo desse reinado ela é marcada por paz, ela é marcada por abundância. Ele é que nem uma bela chuva que vem e que renova tudo. Veja, a gente acordou hoje, estava uma chuvinha tão gostosa, não estava? Lá em Brasília a gente fica vários meses sem chuva, ali de julho a setembro mais ou menos, uns 90 dias. Parece que leva anos esses 3 meses, mas de repente vem a primeira chuva. E é que nem aqui, é que nem tudo se renovando. Uma linda descrição que ecoa a que Davi fez de um rei, lá no final de 2 Samuel 23. Davi, perto do final da sua vida, ele disse que um rei justo, um rei bom, ele é que nem a luz da manhã, quando sai o sol, cujo seu esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Davi reinou por 40 anos, 40 anos. Passou para Salomão, que também teve seus 40 anos. Depois disso, você sabe, o reino foi dividido, alguns reis duraram pouquíssimo tempo. Tem uma turma que fica no governo e poucos anos e parece que foram gerações e gerações. E essa é a sensação. Já tem outras que passa rápido. E ninguém, ou quase ninguém, queria que ele saísse. Já ouviu falar de Sobusa, o rei da Suazilândia? Já ouviu falar dele? Outro dia eu estava conversando com o pastor João Barbosa, alguns de vocês conhecem, que serviu lá na Suazilândia por muitos anos, e ele me explicou que Sobusa
Foi o rei que abriu a Suazilândia para a entrada dos missionários cristãos. Um rei muito, muito benéfico para os seus súditos. E sabe por quanto tempo ele reinou? 82 anos. Verdade, por parte disso, era ainda como criança sob tutela, mas, de qualquer forma, é o reinado mais longo de que temos notícia. 82 anos, de 1899 a 1982. Pensa o quanto de coisa aconteceu no mundo nesse tempo. Era o mesmo rei Sobuza. Um rei muito amado por aquele povo, que fez muito. E a gente às vezes encontra reis assim que duram décadas. Mas morre também. Porque é um mero ser humano, no final das contas. É bom ter reis duradouros que sejam bons. Mas um rei que dure para sempre? Será que vai ter algum assim? Sugiro que hoje você pegue para ler 2 Samuel 7, leia com calma no seu quarto ou na varanda, seja onde for, e leia acerca das promessas que Deus fez para Davi. É muito interessante. Chega um ponto em que Davi já assumiu o reinado, e Davi começa a sentir um pouco culpado, porque ele olha e ele vê assim, puxa vida, eu moro numa casa tão bonita, eu moro num palácio tão legal, tão bonitão, mas Deus mora numa tenda. Do que ele estava falando? Como assim Deus mora numa tenda? Ele estava falando do tabernáculo, uma edificação dada pelo próprio Deus no livro de Êxodo. E Davi olha e fala assim, é uma tenda, né? E eu aqui nessa casona, e ele resolve fazer uma casa para Deus, por assim dizer. E Deus manda o seu profeta falar com ele e fala, Davi, você está esquecendo, Davi? Você esqueceu que eu que tirei você lá da malhada? Você esqueceu que fui eu que te tirei de lá? Eu alguma vez pedi para você fazer isso para mim? Você não vai fazer casa para mim não, Davi. Sou eu que vou estabelecer uma casa para você. Ele estava falando da dinastia davídica que viria. Eu vou estabelecer uma casa para você. E ele começa a fazer promessas acerca de como seria a descendência de Davi. E ele faz promessas que algumas se aplicam ao próprio Salomão, que está escrevendo aqui, mas algumas delas não. Porque parte do que ele fala é que ele estabeleceria um rei sobre um trono eternamente. E que ele teria uma relação para com aquele rei de pai para com o filho. Um trono eterno. Isso foi prometido a Davi em 2 Samuel 7. E agora, Salomão, filho desse Davi, está escrevendo, e ele usa termos similares, porque ele sabe que não é ele que vai ser o rei eterno, que vai reinar para sempre. E ele continua nessa mesma expectativa. Porque nenhum mero ser humano pode ser o cumprimento pleno dessas verdades, do anseio de um rei eterno, embora certos aspectos se encaixem como prévia. O rei que reina para sempre. O cumprimento do pedido de Salomão no Salmo 72 se vê em quem? Em Jesus Cristo. Aquele cujo reinado não terá fim. Aquele rei que morreu na cruz do Calvário, que já ressuscitou, que subiu aos céus e hoje está sentado no trono, enquanto seus inimigos são colocados debaixo dos seus pés. Enquanto as nações são chamadas a crer e confiar nele. Um reinado que não terá fim. O cumprimento dessa promessa, o anseio por um rei que dure para sempre, nunca vai ser cumprido num mero ser humano, seja ele quem for, mas no Deus homem Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele reinará para sempre. Ou como Spurgeon disse, nós podemos ver nas praias do tempo, o naufrágio dos Césares, as relíquias dos moguls, e o que sobrou dos otomanos. Carlos Magno, Maximiliano, Napoleão, passam por nós como sombras. Eles estavam aqui e já não estão mais. Mas Jesus é para sempre. Um rei justo, um rei que reine para sempre. Você está seguindo esse rei? Tá, mas ele reina para sempre aonde? Só ali em Israel mesmo? E assim a gente vai para o nosso terceiro ponto. Um rei que governe sobre todo o globo. Acompanha comigo de 8 a 11. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Társis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. O terceiro anseio do qual Salomão nos fala nesse salmo, além de um rei justo, além de um rei que dure para sempre, é de um rei que seja global, que seja de fato universal. Veja, é interessante porque muitas vezes o mal que um governante é capaz de fazer é limitado, felizmente, pelo pequeno domínio territorial que ele tem.
Um governante num país grande como o Brasil, com fronteiras com muitos países, teoricamente pode acabar fazendo bastante mal, bastante confusão. Muito mais do que poderia o rei da já mencionada Suazilândia, um país pequenininho que fica ali isoladinho e circundado por toda a África do Sul. Agora, como é descrito o reinado desse rei do Salmo 72 em termos territoriais? Eu te pergunto de novo, ele está falando de alguém que reina sobre Israel? Ou talvez um pouquinho mais ali, pegando Líbano, alguma coisa assim? Não. Se, nos versos 8 a 11, ele não lida agora com a extensão temporal, um rei que dure para sempre, mas com a extensão territorial desse rei. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Os habitantes lá do deserto se curvem diante dele. Os reis de Tarsis e das ilhas inúmeras que tem por aí, venham a ele. Todos os reis de todas as nações o sirvam. Percebe que ele está falando aqui de um domínio universal? Salomão utiliza aqui a linguagem que corresponde à máxima extensão que ele, naquele momento da história, do seu entendimento geográfico, era capaz de imaginar. O rio, provavelmente, que ele fala, se refere ao Eufrates, que é um ponto distante lá para leste. Tarsis seria um outro ponto geográfico a oeste, Sebá e Sebá, um reino longínquo lá no sul, lá na direção da África. Mas entenda, vai muito além de meras coordenadas pontuais que ele marca. Ele fala sobre as tribos do deserto, ele fala sobre as ilhas longínquas, ele fala sobre todas as nações. O que ele está dizendo é, não importa onde estejam as pessoas nesse mundo, elas se dobram perante o rei do Salmo 72. Vale notar que o próprio Salomão teve sim um domínio bastante amplo que ia mais ou menos do Eufrates até o Mediterrâneo. Mas mesmo o território do grande Salomão não se compara a alguns dos grandes impérios que a gente já viu sobre a Terra, como o Império Mongol de Gengis Khan. O maior império com território contíguo que já foi visto na Terra. Pegando da China e Coreia, lá no Oriente, até a Turquia, que é ali a fronteira com a Europa. No auge do seu império, o Império Mongol, ele equivalia a 16% do planeta em termos de território, e presta atenção, 25% da população da Terra. Pensa nisso. 1 em cada 4 seres humanos vivos estava debaixo do governo de Gengis Khan. Embora uma enorme extinção contínua, ainda assim ele era limitado a essa área do globo. A gente pode pensar ainda em outros impérios grandiosos, como o Império Britânico. Já ouviu aquela famosa frase, o sol nunca se põe sobre o Império Britânico? Já ouviu isso? O que significava isso? A ideia é que o Império Britânico se espalhava de tal forma sobre a Terra que sempre havia algum lugar da Grã-Bretanha que estava brilhando o sol. Porque era noite aqui, mas era dia lá. Com terras na América, na Austrália, na Ásia, na África, cobria cerca de 22% do território terrestre. Tá, mas 22% tem aí quase 80% que não são. E o reinado do Senhor Jesus Cristo? Quantos por cento do país, do globo, do cosmos ele cobre? Não há nenhum centímetro quadrado da criação, como disse Abraham Kuyper, sobre o qual o Senhor Jesus não bote sua mão e diga, é meu. Ele tem direito. Primeiro, por ser o criador disso tudo. Segundo, porque ele é o redentor do mundo. E todas as coisas são dele. Tudo foi colocado sob a sua autoridade. Há vários hinos que falam sobre isso. Seu reinado se estende por todas as partes do cosmos. Perceba, meu caro, não há um lugar fora do seu controle. Não há território neutro nesse mundo. Seu domínio é sobre toda a terra. E entenda, não há nenhum problema nisso. Se fosse um rei injusto, a gente ia querer que ele morresse logo. Se fosse um rei injusto ou mau, a gente ia adorar que houvesse algum lugar no qual a gente pudesse escapar do seu reinado e viver refugiado, viver longe. Um lugar onde pudéssemos viver livre da sua tirania. Mas não existe nenhum lugar onde um ser humano possa se esconder do seu domínio. Ele domina de mar a mar. Mas sabe de uma coisa? Não tem nenhuma necessidade de querer se esconder do seu domínio. Porque ele é o rei universal e ele é o rei justo. Ele é o rei justo. Um rei justo, um rei que reine para sempre. Um rei cujo reinado atravesse todo o globo. Você está servindo esse rei? Mais um ponto. Além disso tudo, a Bíblia nos diz que é um rei que governa compassivamente e que beneficia os seus governados. Olha o verso 17 até o final. 12 até o final. Até o 17, vai. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem
piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Olha que coisa mais linda a descrição desse rei justo que reina em todo lugar e para sempre. Ele acode, ele tem piedade, ele salva a alma, ele redime da opressão e da violência. O sangue dos seus é precioso para ele. Um rei que de fato ama e é bom para os seus, verdadeiramente bom. Veja, não é segredo para ninguém, tá? Muitas vezes quem realmente se beneficia de um governo é o governante. Às vezes sobra um pouquinho para nós, o povo, mas muitas vezes é o governante que se dá bem, ou a turma dele. Muitas vezes a bondade do governante é apenas demagogia, você sabe disso. Muitas vezes os que querem ser governantes dizem se importar com os sofridos, mas se importam só até ser eleitos. Ou como forma de ser eleitos e assim se manter no governo. E sabe de uma coisa? Há muitos que nem fingem. Governam para si mesmo e pronto. Infelizmente é assim. E não é só no caso de nações, não. Você sabe que muitas vezes nas igrejas é assim também. Muitas e muitas vezes os líderes da igreja realmente estão mais preocupados consigo mesmo. Eles não estão muito preocupados com o bem-estar do povo. É assim na empresa, é assim em tantos lugares. São inúmeros os casos de corrupção que já foram descobertos. E parece que quando alguém mais forte, quanto mais poderoso o Estado, mais possibilidades disso, não faltam exemplos. Mais um exemplo africano que o pastor João Barbosa me passou. Ele sugeriu que eu investigasse um pouco a história de um homem chamado Roberto Mugabe. Já ouviu falar desse? Roberto Mugabe governou o Zimbábue por várias décadas. E ele tinha tudo nas mãos para levar aquele país adiante ao desenvolvimento. Mas ele acabou liderando um terrível declínio político, econômico e social, até que ele foi pressionado com impeachment e acabou renunciando. Ou ainda, pega o exemplo de Mobutu Sese Seko, da República Democrática do Congo, antigo Zaire, se tornou riquíssimo por meio da corrupção nos seus anos de governo. Estimativas falam em bilhões de dólares que ele roubou. Um regime totalitário que fez muito mal. A gente não quer reis que durem muito tempo e sejam fortes se eles forem injustos. E muitas vezes o nosso medo é esse, com governantes meramente humanos é esse. A gente sabe que o poder corrompe, a gente sabe que o dinheiro corrompe, mas é muito mais do que isso, irmão. Entenda, as pessoas já são corrompidas. O problema não é que ela se corrompe porque chega numa posição de dinheiro e poder. A nossa teologia nos ensina, as pessoas já são corrompidas pelo pecado. Dar muito dinheiro, dar muito poder é uma coisa muito perigosa. Será que esse rei descrito aqui, a gente precisa ter medo dele se ele tiver esse poder todo? Se ele puder reinar em todo lugar do mundo, se ele reinar para sempre, será que a gente precisa temer? Não, porque este rei descrito nas Escrituras, ele é um rei diferente. Ele é um rei sem pecado. Ele é um rei cuja compaixão, cujo amor e cuja benevolência são marcas do seu reinado. São muitos os governantes que desejam ser reconhecidos assim. E são muitos que, de fato, têm generosidade e benevolência, não se nega isso. Mas nada se compara ao reinado de Jesus Cristo. No reino do Filho de Davi, nós somos tratados gentilmente por Deus, por causa dele, por causa do seu sacrifício na cruz, onde nós nos tornamos filhos por adoção, onde nós somos chamados a compor a grande família do Senhor. Você, súdito de Cristo, você não é somente súdito, você é irmão com ele, você é um irmão mais novo. No verso 12 a gente vê que nós podemos clamar a esse rei quando necessitados e aflitos e desvalidos, porque ele é por nós. Sério, tenta clamar ao presidente do Brasil, seja quem for, quando você tiver com seu probleminha aí. Vê se você vai conseguir uma audiência. Não importa se seja quem você votou ou não, você não vai conseguir. Mas esse rei está sempre pronto a te ouvir. Esse rei te concede audiências individuais sem precisar marcar a hora. É só falar com ele. E mais, você pode ter certeza de que ele é por nós. Justificados por meio da fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Nós somos dele.
O texto nos fala que esse rei e esse reinado crescem em riquezas, e as benesses que ele adquire são nossas também. Seu reinado é marcado por um tipo de prosperidade para o seu povo. Veja, o texto diz que ele recebe ouro, ele recebe louvor, ele recebe bendição. Na terra há abundância de cereais. Os habitantes da cidade florescem como a erva da terra. Alerta, alerta, atenção. Quando a gente fala essa palavra prosperidade, já surgem na mente algumas associações muito ruins, não é verdade? É claro, por conta da perversa teologia da prosperidade, que ensina que para o cristão sempre haverá riquezas e saúde. Não é isso que o Salmo está falando. O Salmo está falando de algo muito mais glorioso. Muito mais glorioso. Não é porque a teologia da prosperidade é falsa que não existam benefícios, mesmo materiais, para o povo e a nação que servem a Cristo. Você sabe que muitas vezes o que os movimentos heréticos fazem é pegar um pedaço da verdade, distorcer, ampliar aquilo e mudar ao ponto de daquela coisa ser deturpada. Mas o que o reino do Salmo 72 diz é de uma bela figura de uma terra em prosperidade. Não numa relação de troca, tá? Mas no seguinte sentido. Quando um rei é bom, verdadeiro e justo, a nação tende a florescer. Como? Pensa. Famílias e cidades estáveis, permitindo o florescimento do comércio, da arte, dos relacionamentos. Pessoas fazendo uso consciente dos recursos que receberam de Deus. Gente generosa e pronta a ajudar. Gente com uma ética cristã de trabalho. Reis e governadores com ética no uso dos recursos. Tudo isso tende a produzir uma nação mais rica e maior riqueza material e maior estabilidade social para todos. Isso é simples. Como o James Boyce explica, ele diz assim: onde Jesus é honrado e servido, onde quer que a justiça seja buscada, quase que inevitavelmente tempos prósperos seguirão. Famílias se tornarão mais estáveis, pais irão cuidar, educar e promover o bem-estar dos seus filhos, membros improdutivos da sociedade serão tratados e assistidos para se tornarem produtivos, a virtude vai permear o local de trabalho, riqueza será criada por meio dos negócios e do trabalho duro. E o cristianismo tem contribuído com essas bênçãos materiais para numerosas nações, enquanto que as nações que perseguiram o cristianismo e os seguidores de Cristo definharam. Essa observação histórica é muito interessante. Agora, eu preciso que você perceba que isso aqui é muito mais do que riqueza material, tá? Você sabe que nem sempre riqueza material é bênção, não sabe? O verso 17, a segunda parte, remete a algo muito antigo e muito importante. Olha comigo. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Você percebe aqui um eco das promessas feitas a Abraão? Quando Deus prometeu para Abraão que os seus descendentes seriam numerosos como as estrelas do céu e que nele seriam benditas as nações, as famílias da terra toda. O Salmo 72 está retomando esse tema. Está falando dos homens de todo o planeta serem abençoados de uma forma que é muito melhor do que meras bênçãos materiais. Ele está falando da bem-aventurança de servir ao próprio Deus. As nações são abençoadas com esse rei. As nações chamam esse rei de bem-aventurado, de feliz. O rei justo, o rei eterno, o rei universal, o rei feliz. Você parou para pensar já que Jesus é feliz? Às vezes a gente não pensa nisso, né? A gente pensa nele como poderoso, como justo, como compassivo, como tantas coisas, mas a Bíblia o descreve como feliz, como bem-aventurado. A glória do evangelho do Deus feliz ou do Deus bendito. Porque o seu reino é de justiça, porque o seu reino é de paz, porque o seu reino promove o bem daqueles que estão debaixo do seu cuidado. Aqui nesse mundo, em que muitas vezes os súditos de Jesus estão sob o reinado terreno de governantes ímpios e perversos, ainda assim, ele segue contando, nós seguimos contando com todas as bênçãos espirituais de seguirmos a Jesus Cristo, e isso basta. Um rei justo, um rei eterno, um rei universal, um rei feliz. Você está seguindo esse rei? Queridos, os melhores dentre os governantes terrenos serão apenas humanos. Naquilo que eles forem maravilhosos, e alguns são, vai durar pouco tempo, talvez seja trocado quando mudar o rei e mudar o presidente. Naquilo que eles são perversos, a gente se lembra de que a gente não deve pôr a nossa esperança em meros seres humanos. Mas o Salmo 72, ele é importante que ele entre no teu coração,
para que você seja lembrado, sempre que você estiver decepcionado com seus líderes, seja os líderes da nação, da igreja, do trabalho, para que você seja lembrado que você serve a um outro rei, que você marcha ao som de um outro tambor, que aquele que cuida da tua vida é um rei justo, ainda que os outros líderes sobre você não sejam, que aquele que reina sobre você, ele é a seu favor, ele é a seu favor. Ele morreu por você, para que você seja dele. O Salmo de Salomão descreve um tipo de homem que o próprio Salomão nunca poderia ser. Que eu ou qualquer outro pastor nunca poderemos ser. Que nenhum líder meramente humano jamais poderá ser. Mas esse salmo te lembra que há um rei sem sombras. Que há um rei sem pecados. Que há um rei perfeito. Nós já estamos sob o seu reinado. E ele está no processo de chamar os povos dos 4 cantos da terra e das eras diversas da história humana a se juntarem a ele. E o resultado disso não poderia ser outro, senão esse arrobo de adoração que está aí nos versos 18 a 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Por que terminar assim? Por que terminar num arroubo de adoração acerca desse rei? Porque não tem outro jeito. Porque ele é o anseio dos corações das nações. É por ele que almejamos. É ele quem vai encher o teu coração, não os ídolos. Quem não gostaria de ter um rei assim? Um rei justo, um rei eterno, um rei universal, um rei compassivo, um rei feliz. Eu tenho boas notícias para você, cristão. Teu rei é assim. E o seu reino já está entre nós. Ainda não completamente, mas já está entre nós. E isso precisa aquietar o teu coração. Charles Colson, certa vez, precisou lembrar os delegados da Associação Nacional dos Evangélicos nos Estados Unidos que o reino de Deus não chega no Força Aérea 1. Uma referência, claro, ao avião do presidente norte-americano. E a gente poderia parafrasear dizendo que o reino de Deus não é sediado no Palácio do Planalto. Isso é muito pequeno para esse reino. Ele vai muito, muito além do que uma mera nação na América do Sul de alguns séculos de existência. É um rei que reina sobre a nação feliz, a nação redimida de todas as tribos, línguas e nações, a nação protegida, a nação refeita num novo mundo onde habita a justiça, um rei que morreu pelo seu próprio povo. Você já segue este rei? Se você não segue, hoje é o dia. Ele te chama a segui-lo. O seu reino é de paz, justiça, alegria e bondade. O que você vai querer fora dele? Que Deus gracioso, que nós, sendo quem nós somos, recebemos um rei assim. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória encha a terra. Amém. Oremos. Agradecemos, Senhor, por esse rei que o Senhor nos deu. Agradecemos porque ele é o anseio dos nossos corações, e nós confessamos que tantas vezes colocamos nos meros homens, nos ídolos, as esperanças da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salva de nós mesmos e porque o Senhor nos dá em Cristo tudo aquilo que poderíamos desejar e muito mais. Um rei perfeito, um rei justo, um rei que é por nós, um rei feliz que reinará para sempre em todo lugar. Ajuda-nos, Senhor, a servir bem a esse rei, ajuda-nos a amá-lo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar nele a esperança de dias melhores. Grato, Senhor, porque as tuas promessas são de que esses dias virão. Ainda que muitos de nós venhamos a tombar nesta terra debaixo de perseguição, ainda que muitos de nós nunca experimentem dias de paz aqui neste planeta, nós sabemos que o seu reino não é deste mundo, e ele reinará para sempre e sempre, no mundo refeito. Amém. Obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês.